Vamos lá. Livro de Isaías, capítulo 30. Orientação do Deus poderoso. Orientação do nosso Deus. Podemos ler? A gente lê e depois eu te explico o contexto, né? Vamos ler o versículo que Deus manda, 15. Vamos lá, diz assim, olha: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança a vossa força, mas não quiserdes. É muito interessante que quando ele fala em vos converterdes, aí a gente lembra logo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, né? Fala sobre conversão. O povo, quando se viu ameaçado pelos caldeus e pelos babilônios, eles logo pensavam queriam, se planejaram e foram se aliar com o Egito. E Deus, ele fala que o Egito não tinha nada para oferecer para eles, a não ser vergonha, porque o próprio Deus humilhou e envergonhou os egípcios. Mas, infelizmente, o povo de Deus sempre se lembrava dos cavalos, das éguas velozes, dos cavaleiros bem preparados, ágeis, e sempre pensavam em ir se refugiar debaixo da sombra do Egito. E o próprio Deus, ele fala aqui que ele oferece para o povo, ele estava disposto a oferecer para o povo segurança, graça, a mostrar a sua bondade e proteger o povo, mas a rebeldia do povo eles não queriam. Então Deus, ele fala o seguinte: em vos converterdes. E o que é converterdes? Como a gente lembra logo em 2 Crônicas 7,14, né? Onde Deus, ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, todo mundo conhece muito, inclusive quando surgiu a primeira onda da pandemia, era só esse versículo o tempo todo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus novos caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra. Então, se converter, quando ele fala aqui, em vos converterdes, a primeira coisa, se converter significa se voltar para Deus totalmente, de coração, de consciência, com a sua inteligência, voltar para Deus. Em vos converterdes, deixa eu ler aqui de novo, em vos converterdes e em sossegardes. Quem sossega, irmãos? Quem é que sossega quando é ameaçado? De sossegar é uma tarefa que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Isso é Deus quem está ensinando. Sossegar, porque olha, a paciência, que é também traduzida como longanimidade, isso, a pessoa que é longânime, a paciência, ela é característica de um espírito calmo, tranquilo, e ela tem grande benefício para a saúde física, emocional e para a vida espiritual. Grande benefício. Não sei se eu consigo transmitir tudo para você, porque tem muita informação aqui que eu guardei aqui para a gente. A paciência, ela nos concede uma capacidade, uma habilidade de lidar com a depressão, que a depressão significa a pressão, que é o empurrar, o apertar, a pessoa ser comprimida para baixo. Isso geralmente vem de situações que aconteceram. Então ela dá uma tranquilidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado e para barrar a preocupação. É aquela coisa de, se a pessoa não tem paciência, geralmente ela diz assim:
eu poderia ter esperado um pouco mais. Se a pessoa não tem paciência, ela está sempre falando isso. O que você acha mais difícil? Só para você poder entender. Vamos lá, o que você acha mais difícil? Deixa eu te dar algumas dicas aqui. O que é mais difícil para você? Que diz assim, tira a paciência. Você diz assim, é difícil, eu não consigo manter a paciência nessas situações. Por exemplo, ver irregularidades. Que tipo de irregularidade? Diversas. Você está dirigindo ou pilotando e a pessoa da frente não dá sinal. Ou comete uma irregularidade ali na tua frente e ele coloca até a tua vida em risco. Tira tua paciência, os teus direitos violados, tira tua paciência, às vezes é a tua vez, e a pessoa passa na frente, sei lá, os teus direitos violados, tira a paciência, alguém atrapalhando teus afazeres, você está ocupada com alguma coisa, mas tem alguém ali atrapalhando, ou atrapalhando você de chegar ao teu destino, porque a pessoa está ali na tua frente e está se pisando toda. Tira a tua paciência. Contratempos em meio a um compromisso. Contratempos, você marcou, você tem um compromisso, você precisa chegar a tal hora, e aí acontece coisas que acabam atrapalhando o teu caminho, impedindo você de sair do lugar e de chegar naquele caminho, sei lá, tantas coisas que podem acontecer que impede você de chegar no compromisso na hora marcada. Tira a paciência. Ser repetitivo, tira a tua paciência. Ser repetitivo, você explica e a pessoa, eu não entendi, assim. Explica de novo. Dá vontade de você fazer o quê? Burro. Ser repetitivo, você está falando e tem que repetir, sempre falar a mesma coisa. Tira a tua paciência. Uma fila que não anda, tira a tua paciência. Num caixa, qualquer fila, que o caixa não atende, você está na fila do supermercado, você está na fila do banco, e a fila não anda, e o caixa é uma moleza para atender, se enrola todo na hora de atender. Tira a tua paciência. Ou você diz assim, tudo isso daí que a senhora falou, tira a minha paciência. Pode botar tudo no pacote, que tudo isso e mais um pouco tira a minha paciência. Perder a paciência vez ou outra é normal, porque nós somos humanos. Mas quando chega ao ponto da pessoa dizer assim, eu não tenho mais paciência com nada e nem com ninguém, aí já não é mais uma coisa normal, né? Porque a palavra paciência, que vem do grego, o pomaré, nome complicado, né? Pomaré, significa perseverança e constância. E a falta, e é uma característica, é um fruto do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo, até porque traz benefício para a saúde, traz benefício também para os relacionamentos. Quem tem paciência consegue se relacionar com mais harmonia, tanto com o vizinho, amigos e principalmente, irmãos, dentro de casa. Principalmente dentro de casa. Uma pessoa que assim, não tem mais paciência com nada, nem com ninguém, geralmente isso gera nela a frustração, a irritação e raiva. É lógico que uma pessoa dessa demonstra que ela não tem o Espírito Santo. Todo mundo, cada um de nós conhecemos pessoas assim. Tenho certeza que sim. Pessoas que andam sempre irritada, vira e mexe, ela está com raiva, ela está frustrada. Todos nós conhecemos pessoas assim, mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Deixa eu ver aqui. Deixa
Deixa eu voltar de novo, ver se eu perdi alguma coisa aqui, porque assim do Senhor em vos converterdes. A conversão significa se voltar totalmente para Deus. Está a vossa salvação na tranquilidade, na confiança, a vossa força vós não quiseste. Porque a impaciência, ela é um fruto da incredulidade. Por isso ele diz assim, né, em vos converterdes e em sossegar está a vossa confiança. Só sossega quem tem confiança em Deus. Só tem um espírito tranquilo quem tem confiança em Deus. Que essa confiança, essa paciência é gerada pela fé. E a gente tem Tiago capítulo 5. E a gente tem um exemplo, quando fala de paciência, não tem como não falar dele, né? Vamos lá, Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, basicamente bem mais simples de explicar. Fruto do Espírito, né? Paciência, também é longanimidade. É a virtude baseada no autocontrole emocional. Quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodas de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Consegue? Se encaixou? Deu certo aí contigo? Se encaixou? Me desculpa, vou só repetir aqui novamente, porque quando a gente fala isso daqui, fica impossível não trazer essa pessoa. Fala de paciência, fica impossível não trazer essa pessoa. Deixa eu repetir. Esse fruto do Espírito, que é a longanimidade ou a paciência, é a virtude baseada no autocontrole emocional. Quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodas de terceiros, sem perder a calma e a concentração. E o apóstolo Tiago diz assim, vários versículos do capítulo 5, a gente pega versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Dá uma pausa aqui. Para ver a vontade de Deus se cumprir, é muito necessário a gente ter paciência. Preparando aí uma mensagem, mas eu acho que isso daqui cabe um pouquinho no que eu estou falando hoje. Até para você ver o propósito de Deus se cumprir na tua vida, você precisa de ter paciência. Você sabe de uma coisa? Você sabe por que muitas pessoas não fazem um propósito firme, um propósito pesado agora? Porque ela não tem paciência para esperar o resultado. Porque todo resultado, como diz aqui, né? Toda colheita demora. E tem resultado que demora. Daniel, um pouquinho, né, da mensagem aí que a gente está preparando. Daniel teve lá suas lutas, vendo todos os outros companheiros, amigos, né, os que foram levados com ele, comendo das iguarias do rei, exceto ele mais 3. Mas ele teve toda aquela paciência, entrou num propósito com Deus, comendo pepino, comendo alface e comendo apenas legumes, e os outros estavam comendo carne. Mas o resultado de Daniel veio com o tempo. Ao fim de 3 anos, quando vai observar, ele estava bem mais saudável, bem mais forte, bem mais bonito que os outros. Mas com o tempo, né? E tem pessoas que não têm paciência para entrar num propósito, às vezes que vai doer a carne, que vai sacrificar o tempo.
que vai ser sacrificar até mesmo o emocional dela, entrar num propósito, porque ela não consegue ter paciência para ver o resultado, o fim que aquilo dali vai levar, o fim que aquilo dali vai dar. Mas para ver a vontade de Deus se cumprir, é preciso ter paciência. Aí ele continua dizendo assim: 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, eis que o juiz está na porta. Pula 11. Olha o que ele diz, isso aqui é muito interessante. Olha o que está aqui no 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que Deus falou lá em Isaías. Ele estava disposto a mostrar a bondade dele e proteger aquele povo, mas aquele povo queria resultado imediato. E a gente tem essa mania, irmãos, de querer ver o resultado imediato. No mundo que a gente vive, a gente quer ver a resposta, quer ver as coisas de imediato. Jó, ele teve as suas lamentações, ele teve as suas reclamações, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele falou para a mulher dele, dizendo: recebemos o bem de Deus, acaso não receberemos o mal? E algumas, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, mas em toda palavra a Bíblia diz que ele em tudo não blasfemou, não pecou contra Deus. Ele foi, perdão da palavra, a miséria, a calamidade, a desgraça ficou encarnada na vida de Jó, mas desde o princípio, para lidar com tudo aquilo, ele foi paciente, e aquilo dali foi determinante para que ele pudesse ver a vontade, porque ele perdeu tudo, até a vontade de viver. Jó perdeu tudo, inclusive perdeu a vontade de viver, e ele declara isso. Ele declara que ele não tinha prazer nenhum de viver, mas ele não perdeu a confiança na soberania de Deus, que ele acreditava que Deus era soberano sobre a vida e sobre a morte. E apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele declara que ele sabia que o Redentor dele estava vivo, que estava breve se manifestar. Então, ele, desde o princípio, para lidar com todas aquelas situações, se vê ele discutindo com seus amigos, mas a confiança, o que Deus falou lá em Isaías capítulo 30? Mas em vos converterdes e em sossegardes está a vossa confiança. E ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a confiança em Deus, que lhe ajudou a lidar com as piores situações, que resultou num estado muito melhor do que o primeiro, numa vida bem mais abençoada do que a primeira. Situações difíceis todos nós passamos, e a gente precisa de paciência para lidar com as situações, por piores que sejam, mas nunca duvidar que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Os lugares onde a gente mais é afrontado e ameaçado em perder a paciência é dentro de casa. João capítulo 16, vamos lá comigo? Só para fechar. Principalmente se você precisa lidar com pessoas incrédulas, se você precisa lidar
o lugar onde somos mais ameaçados em perder a paciência é em casa. A paciência é um fruto do Espírito e só quem tem o Espírito Santo consegue manifestar essa paciência. Uma pessoa paciente, ela é um bom amigo, ela é um bom vizinho e ela é um bom parente, ela é um bom familiar. Entenda que isso é importante. Ela traz benefícios para o físico, porque diversas doenças estão ligadas à impaciência, à hipertensão e outras, a gastrite, doenças físicas ligadas à impaciência. Ela traz saúde para o emocional e principalmente para o nosso espiritual, porque quem não exerce paciência é uma pessoa que não manifesta confiança em Deus, ela não crê, ela não confia em Deus. Quem confia sossega, ele fala lá no verso capítulo, sossega. Por que sossega? Porque sabe que as coisas podem sair tudo do jeitinho que a gente não planejou, como a gente jamais imaginou, como jamais desejaríamos, mas Deus, contudo, não sai do controle, não perde o controle, sabe, acredita. Falei que Jó acredita na soberania de Deus, acredita que Deus está no controle de tudo. Então, quem tem o Espírito Santo manifesta a paciência e consegue ter bons relacionamentos. Tem muita gente que envergonha o Evangelho, porque está dentro da igreja, mas por não manifestar os frutos do Espírito, ela acaba atrapalhando a família dela de vir para a igreja. Tem gente dentro da família dela que não é arrastada pelo exemplo, porque ela não manifesta os frutos do Espírito Santo. E lidar com pessoas, eu te dei algumas dicas, de coisas que tiram a paciência, apenas algumas, mas tem tantas outras coisas que ameaçam nos tirar a paciência o tempo todo. Coisas que eu falei aqui também tira a minha paciência, como por exemplo, ter que ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa, ficar e fala e a pessoa não entende. Não te fala mais nada não, deixa, esquece. Não fala, não, deixa, esquece. Fala mais nada não, esquece, não quero falar nada, esquece, outro dia. Tiram. Como falei, perder a paciência uma vez ou outra é normal, mas não dá para perder a paciência com tudo e com todos, e uma pessoa que não manifesta esse fruto, a longanimidade, de ser longânimo, longo em irar-se, demora para se aborrecer, para se irar. Esse longo, que significa a demora para se aborrecer. E uma pessoa que não manifesta isso, ela não pode arrastar a família dela pelo exemplo. Ela não pode arrastar a família dela pelo exemplo. Por pior que seja difícil você lidar com uma pessoa incrédula, conviver, por mais difícil que seja conviver com uma pessoa incrédula, nós precisamos confiar em Deus e entender que a gente muitas das vezes tem coisas que não pode fazer. É sossegar, é se aquietar e ver Deus agir. Nesse caso aqui, é o Deus Espírito Santo. Diz assim, no 7: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado. E o que nós queríamos? Que eu tenho certeza que quem convive com uma pessoa incrédula, o maior sonho é que a venda dos olhos caiam, é que as escamas dos olhos caiam, que a cegueira seja banida, destruída, a pessoa consiga ver a importância e a beleza do Evangelho. É muito difícil lidar com uma pessoa incrédula, porém existem situações que a gente não tem que fazer nada, a gente tem que sossegar, porque nós não temos o poder. Sossegar
e entender que o nosso Deus, Ele continua sendo Deus, pronto para mostrar misericórdia, bondade, graça, favor, e no caso aqui, o Deus Espírito Santo é o único que pode convencer, converter, convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Jesus, ele fala que ele precisava ir, porque o Espírito Santo precisava vir para convencer. E só a paciência vai nos levar a esperar, a ver pela fé que o Espírito Santo venha convencer o coração, a mente, e converter de coração aqueles que ainda não são convertidos. Se você não souber usar, manifestar, se você não manifestar paciência, você pode ter certeza, irmãos, você não consegue arrastar a tua família pelo exemplo. Situações, por piores que sejam, piores que a gente possa enfrentar, provavelmente nós nunca vamos enfrentar situação igual, parecida com a situação de Jó, mas nós nunca podemos perder a fé, a confiança de que Deus, Ele é soberano e Ele continua sendo Deus sobre todas as situações, inclusive sobre a vida e sobre a morte. Amém, Jesus? Amém. Vamos orar? Se coloca de pé. Porque senão a pessoa fica impaciente, ela quer que se converta hoje, amanhã, porque senão ela vai embora, ela vai sumir, porque ela não aguenta mais, entendeu? Porque se não se converter, ela vai assinar o divórcio. Porque se não se converter, ela vai botar o filho de fora para casa. Não, irmãos, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Feche os teus olhos. Em nome de